Olá a todos, bem-vindos a mais um dos vídeos nesta saga de workshops e desta vez iremos entrar em classes. Portanto, para já este vídeo seria apenas de um ponto de vista teórico, porque eu sei que vocês já estão a trabalhar em listas e tipos abstratos de dados e por aí. Portanto, eu iria só mesmo para as pessoas que estão a ver isto pela primeira vez, estão a interagir com classe pela primeira vez e programação orientada a objetos pela primeira vez. Iria dar agora um overview geral aos temas e depois iríamos passar para implementações, para alguns exercícios. Portanto, se vocês já estiverem familiarizados com isto, podem continuar a assistir. Se quiserem, podem avançar para um próximo vídeo. Dito isso, todos nós por esta altura já trabalhamos em termos no Java com os tipos básicos, como inteiros, booleanos e por aí. Portanto, agora imaginemos que nós temos um problema novo onde eu não consigo resolver com os tipos de dados que eu já tenho. Ou seja, eu teria que criar um novo tipo de dados. A forma que nós temos de fazer isso em Java é criar uma nova classe. Uma classe em si é uma definição de um tipo de dados complexo. Dos primeiros tipos de dados que vocês trabalharam que são classes são, por exemplo, as strings, certo? Àquela variável de string podemos aplicar outras funções, tendo, por exemplo, o método, por exemplo, charat e por aí, length, certo? Portanto, nós podemos aplicar algo que esse tipo de dados tem, de forma a termos uma dimensão superior e funcionalidade superior ao que tínhamos anteriormente. Portanto, basicamente, uma classe é um tipo de dados e depois todas as aplicações, todas as variáveis desse tipo de dados são objetos. E objetos porquê? Porque eles, quando vocês criam uma variável, certo? O programa, o compilador, vai-vos alocar um certo espaço em memória e a variável vai ter sim a referência, certo? Para a posição de memória dessa variável, desse tipo de dados. Ou seja, por isso é que vocês não podem comparar strings diretamente. Por exemplo, eu se comparar aqui a string A com a string B, eu não consigo fazer isso. Porquê? Porque eu estou a comparar o endereço de memória da posição A com o endereço de memória da posição B, o que nunca seria igual. Portanto, existem formas, nós vamos mais à frente, que é com o comparable e compare to. Existem formas de compararmos diretamente dois objetos da mesma classe, mas isso requer uma implementação nossa. Portanto, para já vocês têm que ter a ideia que nós não conseguimos comparar diretamente dois objetos da mesma classe. Pronto. Portanto, sempre que nós queremos criar uma nova classe, sempre que nós queremos criar uma nova variável daquele tipo, nós temos que instanciá-la. A instanciação é basicamente dizer ao compilador que eu quero gerar uma nova variável deste tipo e, como tal, aloca-me um certo espaço e guarda-me ali toda a informação dessa variável numa certa posição de memória. E com isso nós utilizamos o new, certo? O new é a tal keyword que diz ao compilador que estamos a instanciar uma nova variável daquele tipo, certo? Deste tipo de dados, e temos sempre que passar um construtor próprio da classe. Já vamos ver mais à frente o que é que são construtores, mas tenham a ideia que o construtor é basicamente aquele programa que se faz no arranque na geração do tipo. Tirando, por exemplo, nos arrays, vocês reparam que nós no array não temos de ter este tipo de sintaxe. Nós temos a mesma um new, mas podemos simplesmente pôr isto. Portanto, os arrays já por si só, por exemplo, vocês estão aqui a ver que é um array de inteiros, no entanto, o compilador vê isto como um tipo complexo, um tipo não básico de dados. Ou seja, nós utilizamos mesmo o new e ele aqui vai-me gerar o array. Por se eu não colocasse o new, eu não sabia o que é que eu estava a fazer. Pronto. Portanto, vocês também... Eu não tenho bem certeza se é assim, mas podem imaginar que os tipos básicos também se passam por esta parte de instanciação, ou seja, da alocação de memória e por aí. No entanto, a diferença é que vocês não têm que fazer isso diretamente, ou seja, na fase de compilação do código, certo? O vosso compilador está a ver que vocês estão ali a criar uma variável inteira, atribuir valor e ele está-vos naquele momento a instanciar a variável. Portanto, ele faz por vocês a parte do new, int e guarda o valor e por aí. Portanto, vocês nos tipos básicos não têm que fazer isso. Nos tipos já complexos têm que fazer esta parte da definição do new. Portanto, mais uma vez, eu estava há bocadinho a dizer que vocês podiam ver num tipo de dados mais complexo, vocês têm acesso a uma dimensão extra ao tipo. Ou seja, nós podemos consultar certas variáveis desse tipo, certas funções desse tipo. Porquê? Eu quando defino um tipo, se vocês especialmente se vierem da parte de C, vocês definiam, por exemplo, uma struct, né? E definíamos funções que trabalhavam com essa struct. Ora, eu posso no Java agrupar
toda essa informação num único tipo, e esse tipo guarda todas as variáveis que são necessárias a esse tipo, né? Por exemplo, neste caso o length é uma variável ou um atributo, portanto variáveis em tipos, em classes, chamam-se atributos, e podemos também naquele tipo colocar funções específicas que são para ser aplicadas àquele tipo de variável. Portanto, essas funções chamam-se métodos, certo? E vocês reparam, por exemplo, eu no array faço array.length, portanto o ponto é sempre aquele operador que vocês fazem para aceder ao conteúdo. .length, eu como não estou aqui a pôr parênteses nenhuns, eu estou a aceder a um atributo. Ou seja, isto é uma variável qualquer, uma variável que está guardada no tipo de array, e que guarda o tamanho do array. Portanto, eu posso aceder diretamente à variável. No caso das strings, elas não têm isso. Então, vocês reparam que eu tenho que fazer .length, abrir e fechar parênteses. Esse abrir e fechar parênteses é sinal que eu estou a aceder a um método que existe nesse tipo de dados que se chama length e que me retorna o tamanho da string. Da mesma forma que vocês também faziam, por exemplo, uma string.charat, certo? E isso é um método que existe na classe string e vocês podem aplicá-lo à vossa instância. Portanto, voltando outra vez para a parte da construção. Mais uma vez, vocês agora definiram uma espécie de um plano do vosso tipo, certo? E precisam agora de criar o vosso tipo. Vocês não podem apenas ter um desenho, querem aplicá-lo. A forma que vocês têm que aplicar isso é na parte de instanciação. Vão criar uma variável daquele tipo. E o compilador tem que saber o que vocês querem fazer no momento de criação. Portanto, às vezes vocês querem definir certas variáveis logo do momento de criação, às vezes não querem fazer nada, às vezes querem referenciar outras variáveis. Portanto, é necessário termos algo que diga ao compilador, no momento de criação, o que é que nós vamos fazer. E isso chama-se um construtor. Portanto, o construtor é fundamental às classes e todas elas precisam de um construtor. Todos os tipos de classes normais. Vamos ver mais à frente que há certos tipos de classes que não precisam de construtores porque são definidos futuramente. Isso é tipo de classes abstratas e por aí. Portanto, um construtor basicamente é aquilo que vos diz o que fazer quando cria classe. E vocês têm sempre que colocar nestes tipos normais de classes. Se não colocarem, o compilador automaticamente cria-vos só que é um construtor vazio, é o default, que é, por exemplo, aluno, abrir e fechar parênteses, abrir chavetas, fechar chavetas. Ou seja, não tem conteúdo nenhum lá dentro. Portanto, vocês estão a ver que nós aqui neste momento, só para este exemplo, criamos uma classe aluno, guardamos as strings representando o nome e o nome mecanográfico dele, e no momento de criação, certo? Portanto, o construtor tem sempre o nome da classe, e portanto, no momento de criação, nós passamos o nome de um aluno e o número e guardamos esses valores na nossa instância. Ao mesmo tempo, o nosso tipo de dados, a nossa classe, também tem outros métodos auxiliares, que são os getters, getNome, getNúmero, que nos retornam o número e o nome do aluno. Portanto, nós agora criamos uma classe e temos aqui um método como aplicamos essa classe. Em princípio, se vocês tiverem no mesmo diretório os fecheiros, por exemplo, aluno.java e testaluno.class, ou se tiverem até no mesmo fecheiro, estes dois é um fecheiro só de Java, ele no momento de compilação ele vai compilar também a classe. Portanto, se vocês tiverem estes dois no mesmo fecheiro .java, ele compila-vos tudo. Se tiverem, por exemplo, este num fecheiro e este aqui noutro fecheiro, que é basicamente o que eu estou a tentar aqui passar com estas duas separações, quando vocês compilam este, só precisam de executar, fazer o javac testaluno.java e java testaluno. Quando vocês fazem o javac, ele vai passar por aqui e vai ver aqui aluno. E vai ver que esta classe não existe no fecheiro, então vai procurar naquele diretório atual onde está esta classe. E ele encontra um fecheiro chamado aluno.java. Daí, se for dessa forma, a classe tem que ter o mesmo nome que o fecheiro, certo? Encontra o aluno.java e compila também esse programa. Portanto, não há problemas, o Java percebe. Agora, vamos ver mais à frente. Se tivermos classe em fecheiros diferentes, nós temos que utilizar uma estrutura diferente, são os packages. Pronto, dito isso, nós aqui estamos então a criar uma nova variável aluno, estamos a instanciá-la, certo? Estamos a iniciar a variável e estamos a iniciá-la com estes valores. Portanto, estamos aqui a chamar, isto é chamar o construtor, aqui nós estamos a definir qual é o tipo de dados, certo? A classe, e este é o construtor que nós estamos a utilizar, certo? Vamos utilizar este construtor aqui. E, portanto, está gerado e nós agora podemos aceder aos seus valores. Podemos aceder diretamente aos atributos, certo? Novo ponto, número mecanográfico, e vai-me aceder diretamente a este valor aqui. Portanto, vai-me retornar
o valor que está guardado nesta instância, mas isto não é recomendado. E mais à frente vamos ver porquê. Ou podemos utilizar podemos utilizar métodos auxiliares, certo? O getNome e o getNúmero, que nos retornam também esses valores. E porquê que esta é uma boa prática? É sempre uma boa prática fazer assim. Porquê? Porque em maior parte dos casos vocês querem conferir uma certa política de privacidade de dados, política de proteção de dados, digamos, onde vocês não querem disponibilizar tudo ao utilizador. Ou seja, vocês não querem que isto aconteça porque isto pode ser uma falha de segurança. Ou seja, vocês querem ter estas variáveis privadas e não normais. Esta default ou público não é recomendado. Vocês querem ter isto tudo privado e depois querem disponibilizar de forma pública ou default, ou protected, ou já mais à frente isso tem a ver com os modificadores de acesso, querem disponibilizar algo que seja público, pronto, ou um utilizador para poder utilizar. Ou seja, dessa forma, eu nunca vou conseguir fazer isto, portanto vou ter sempre que utilizar esta estrutura. E esta estrutura é sempre recomendada porque, ao menos assim, nós temos a certeza que o tesouro não vai modificar estes valores sem nós sabermos diretamente. Pronto. Portanto, vocês lembram-se que nós também em Java podíamos fazer um overload de funções, ou seja, eu podia ter duas funções com o mesmo nome, mas que tinham parâmetros diferentes, número de parâmetros diferentes ou tipo de parâmetros diferentes, certo? Ou seja, o que entra aqui na função. O Java não se queixava e quando eu chamava uma função, ele escolhia a função apropriada dependendo dos parâmetros que eu estou a passar, o número, o tipo e por aí. Portanto, da mesma forma que nós temos isso para funções, também temos isso para construtores. Portanto, nós para uma classe podemos definir mais do que um construtor, podemos definir os construtores que nós quisermos. E, baseado nos parâmetros e no tipo de parâmetros que temos, nós no momento de criação, o Java não se queixa e sabe perfeitamente que eu quando chamo este vazio vai buscar este construtor. E quando passo este argumento ele vai buscar este construtor aqui. Portanto, não há problema. Mais uma vez, voltando à parte de comparação de objetos, eu não consigo fazer uma comparação direta de objetos. Portanto, nós temos aqui dois objetos que são iguais, porque estão a chamar o mesmo construtor e são iniciados da mesma forma. Portanto, se nós imprimimos aqui estes valores, vamos ver que os valores internos são exatamente iguais. No entanto, quando nós comparamos as instâncias em si, não podemos. Vai dar false. Porquê? Porque nós estamos a comparar a posição de memória desta instância com a posição de memória desta instância. Mais uma vez, são diferentes. Portanto, nós temos andado a falar, e vocês por esta altura sempre fazem um programa, vem sempre o public static main, e temos sempre andado a falar o que é static. Eu tenho-vos dito que vocês vamos falar um bocadinho mais à frente. Portanto, o static é basicamente, imaginemos uma situação normal. Esta classe é uma classe normal, não temos aqui nada static, certo? Agora vou criar n alunos. Portanto, vou ter n vezes estas variáveis aqui, certo? Não. Ou seja, se eu tiver o aluno A e o aluno B, e o aluno A incrementar o número de alunos, o número de alunos em A vai ser 1, no entanto, o número de alunos em B continua a ser 0. Ou seja, isto funciona, mas dependendo para o que nós queremos fazer, não é ideal. Imaginemos que nós queremos uma situação onde queremos ter as variáveis, queremos ter na mesma n alunos, mas queremos ter uma variável em comum para não termos que andar ali a fazer uma variável externa, uma classe externa que nos esteja a monitorizar essas variáveis que deviam ser comuns. Para isso não utilizamos o static. O static basicamente vai criar uma variável estática que é comum a todas as instâncias. Ou seja, todas as instâncias, se modificarem essa variável ou se utilizarem esse atributo, é igual para todos. Ou seja, se eu, neste caso, para o aluno estático, eu, ao aluno A, incrementar o número de alunos, o número de alunos em A passa a 1 e o número de alunos de B também passa a 1 porque é a mesma variável, certo? Portanto, isto é utilizado para o main porque nós, se não tivéssemos o static no main, sempre que houvesse outra classe que me fosse chamar o main, ele estava a criar um novo main e estava a criar outra execução e isso não podia ser prejudicial para a nossa execução. Portanto, o compilador nem permite isso. Portanto, temos aqui esse tal de exemplo. Portanto, eu estou a criar aqui alunos normais. E eu, se incrementar aqui as variáveis destes, o número de alunos destes, não há... Por exemplo, este aqui está a mudar, aumenta para 1, certo? E este aqui aumenta para 4. Está em 0 e passa para 4. Portanto, eu, apesar de alterar o número de alunos em A, essa alteração não me veio alterar o número de alunos em B. Em A2. Pronto.
Enquanto que nos estáticos, eu quando altero o número de alunos no primeiro, esse vai-me também alterar o número de alunos no segundo, porque é o mesmo número de alunos, é a mesma variável, é quase como se fosse na memória toda, é um pedaço de memória que é comum aos dois. Portanto, dito isso, falta-nos só ver uma última parte das classes, só este tipo, uma apresentação básica de classes, que é o this. Portanto, vocês aqui nós temos os comparadores, certo? Já vimos como é que trabalham. Agora imaginemos que eu tenho uma situação que me cria uma certa ambiguidade. Onde eu tenho funções que estou a comparar, ou estou a chamar métodos, ou estou a atribuir valor, e por acaso têm o mesmo nome que as minhas variáveis ou os meus métodos. Isso, o compilador ele não sabe o que é que vocês estão a fazer, certo? Há ali uma ambiguidade, ele não consegue perceber o que é que está, ou seja, no tipo da linguagem, que depois é codificada, ele não percebe a ordem com que vocês querem operar. E então, para isso, existe um operador que nos elimina essa ambiguidade, que é o this, e o this simplesmente o que é que refere? Refere-se à sua instância, certo? Portanto, eu se tiver um aluno A, e que agora criar e passar, por exemplo, aqui neste caso, este nome, quando eu faço isto, este this.nome vai estar-se a referenciar para o atributo chamado nome nesta nossa instância, portanto, este atributo aqui, e este aqui nome vai estar a referenciar-se a referir-se à variável que é passada como parâmetro. Portanto, vocês podem aplicar o this a métodos, a construtores, certo? Métodos, construtores, atributos. Portanto, eu aqui neste caso, se tivesse, por exemplo, imaginemos um construtor vazio, eu podia chamar this, abrir parênteses, fechar parênteses, e estava-me a chamar o construtor aluno, vazio. Pronto. Portanto, podia fazer isso para iniciar os valores e depois podia atribuir eu os valores neste construtor. Portanto, o this tem essa versatilidade. Pronto, dito isso, aqui fica só uma lista dos conceitos gerais. Portanto, agora iríamos passar um bocado mais para a programação orientada a objetos. E depois disso iríamos passar para já a aplicação, já que vocês já revimos aí esses conceitos todos, e iríamos começar para implementações. Portanto, nós temos falado de classes, certo? Já vimos como é que trabalham, já vimos que nós podemos construir tipos mais complexos. Agora, imaginemos que nós temos eu quero fazer uma certa funcionalidade e eu crio várias classes para isso, crio várias formas para isso, e depois no final eu quero abstrair um bocado, quase dar uma espécie de uma API ao utilizador, de forma a quando alguém de fora que não queira utilizar o meu software, eles não precisam de saber como é que funciona, não precisam estar a ver como é que funcionam as coisas, porque aquilo tudo automaticamente tem uma espécie de uma API que eu simplesmente tenho só que chamar essa API e internamente ela chama-me os tipos todos que eu criei sem o utilizador ter que fazer nada, sem ter que consultar nada. E isso é geralmente o que se faz em termos de um real world application. Numa aplicação do mundo real, uma pessoa faz, por exemplo, um serviço, certo? E no final temos o serviço pronto, nós queremos fazer uma API onde o utilizador não tem que saber como é que funciona aquilo por dentro, simplesmente faz plug and play, chama os métodos da API e pronto, e funciona. E isso é abstração. E isso é possível com um certo paradigma, que é a programação orientada a objetos. Portanto, a programação orientada a objetos tem 3 princípios principais. Tem a abstração. Já vos falei, mais uma vez, a abstração é esconder um bocado o que vocês estão a fazer. Portanto, vocês não querem transmitir ao utilizador o que fazer, mas sim o que ele pode fazer. Certo? O que ele deve fazer o que é que aquela API, por exemplo, consegue fazer e não o que é que aquela API está a fazer ou como é que está feito. Certo? Encapsulamento, mais uma vez entrando na parte da API, é esconder os detalhes, certo? Para o utilizador não ter que se preocupar e simplesmente saber que ele pode chegar, chamar a API, chamar os métodos e não se preocupar com mais nada. Mais uma vez, voltando à parte da modularidade, que é um conceito principal que eu vos tenho andado sempre aqui a falar nesta parte, a criar funções só para um tipo de funcionalidade, né? Para não estar aqui sendo redundante. Isto porquê? Porque vocês, mais uma vez, estão a desenvolver uma aplicação grande, certo? E vocês depois o objetivo final é, agora se eu tiver que fazer outro projeto e se vier a utilizar conceitos, funções que já foram implementados anteriormente, eu posso pegar de um lado e colocar no outro. Portanto, a modularidade permite-nos, mesmo no nosso projeto final, ter o projeto separado em partes de código que são independentes umas das outras,
certo? E isso depois dá mais robustez ao nosso código e torna também o código mais provável. É provável que o código vá ser utilizado para outras funcionalidades, certo? É reutilizável. Isso é o que nós queremos, nós não queremos estar sempre a programar código quando já fizemos esse código anteriormente e, portanto, queremos reutilizar o que já está feito. Não queremos estar com o trabalho todo de zero. Portanto, o encapsulamento, basicamente, é feito através, por exemplo, de modificadores de acesso. Vocês podem fazer o encapsulamento com modificadores de acesso, ou seja, mais uma vez, conferindo uma certa política de acesso à vossa classe, aos vossos métodos, certo? Portanto, esconder um bocado partes que vocês não querem que toda a gente veja, só querem que um certo grupo de classes tenha acesso, por exemplo, de forma a vocês poderem conferir a classes só read-only ou write-only, que são os tais getters e os setters. Vamos ver mais à frente. Basicamente, o getter, por exemplo, é aquilo que nós vimos anteriormente, que vocês chamam e vai buscar alguma variável. O setter, vocês passam em uma variável e ele modifica a variável que vocês estão a chamar de setter. Por exemplo, set nome, vocês passam em um string nome e ele vai modificar a variável nome na vossa classe pelo nome que vocês passaram. Pronto. Portanto, um TAD. TAD é basicamente um tipo abstrato de dados, certo? Vocês, se estiverem na parte de estrutura de dados, já toda a gente falou disto, já sabem o que é. Basicamente, o TAD é, por exemplo, imaginemos um conjunto, certo? Vocês todos sabem o que é um conjunto. É um conjunto onde os números não se repetem, são únicos, certo? Portanto, eu quero ter um certo número de operações que faça lá. Portanto, todos os sets têm que ter métodos para inserir valores, para tirar valores, para ver se o valor existe, para ver tamanhos, essas coisas todas. Portanto, basicamente eu quero definir, então, esse é o tipo. Imaginemos, por exemplo, uma pilha. Uma pilha do ponto de vista teórico, vocês sabem como é que funciona, certo? Portanto, o TAD é basicamente a vossa pilha do ponto de vista teórico, certo? O que é que entra, o que é que sai, como é que os métodos que eu tenho disponíveis. Portanto, o TAD é a definição disso. É a definição do esqueleto da vossa estrutura. Tudo o que vocês fazem interiormente de como é que vocês implementam a parte de guardar os dados, a parte de percorrer a pilha, a parte de colocar valores na pilha, tirar valores na pilha, consultar valores, ver tamanho, ver se está vazia e por aí. Isso aí não cabe ao TAD. O TAD simplesmente disse que vocês têm que ter suporte para esses métodos e vocês estão agora completamente independentes de implementarem à vossa forma, à vossa maneira. Por exemplo, nós podemos ter pilhas que são implementadas com arrays, podemos ter pilhas que são implementadas com mapas, com listas, com o que nós quisermos, certo? Portanto, o TAD é uma forma de eu ter uma estrutura que é geral para toda a gente e toda a gente consegue ver isso e depois cada um pode implementar a sua forma e nunca há conflito. Ou seja, se eu tiver uma certa função que utiliza pilhas e essa pilha por acaso eu decidi implementá-la utilizando arrays ou decidi implementá-la utilizando listas, eu não tenho que me preocupar em termos de compatibilidade porque eu sei que a pilha funciona daquela forma. Certo? Isso é que é um tipo abstrato de dados. O tipo abstrato de dados é a tal API que vocês querem definir. Portanto, dito isso, agora, passando para a parte da abstração, vocês têm dois grandes tipos de fazer abstração, que é com herança e classes abstratas. A herança é capaz de ser o tipo que vocês irão utilizar mais vezes. Basicamente, o que é isso? Imaginemos uma situação onde nós temos, por exemplo, os mamíferos, certo? Imaginemos que nós temos uma classe, que é a tal superclasse. A superclasse é a classe pai, digamos, e a subclasse é a classe que vai herdar métodos. Agora imaginemos que eu tenho uma classe mamífero. Ou, por exemplo, uma classe animal, certo? Portanto, os animais têm atributos que são comuns a todos, certo? E depois agora quero ter uma classe específica de animais que são, por exemplo, os mamíferos, certo? Portanto, os mamíferos são um bocado diferentes, por exemplo, de peixes, certo? Portanto, há atributos que são comuns aos mamíferos e aos peixes, e há atributos que são independentes, que só são comuns, só existem em mamíferos e só existem, por exemplo, em peixes. Pronto. Ou seja, eu com isso, agora podia estar a fazer uma classe mamíferos que tinha todos os atributos que também são comuns aos peixes, mais os atributos únicos aos mamíferos, e fazer o mesmo para os peixes. Isso funciona, sim. No entanto, eu vou estar com o dobro do trabalho, porque há métodos que são comuns aos dois, atributos são comuns aos dois, e eu vou ter que estar a implementar duas vezes. Então, para fazer isso, eu crio uma hierarquia de dados, onde tenho uma classe superior, uma superclasse, que é uma classe animal, que tem os atributos em comuns e os métodos em comuns.
E depois cada uma das classes mamíferos e peixes vai herdar esses atributos, não precisa de os implementar porque já estão implementados, certo? E eu não preciso me preocupar em utilizá-los. E portanto posso focar-me em si na parte única de cada classe. Certo? Portanto, a forma que nós fazemos isso é com a herança. Portanto, vocês para fazerem herança, vocês têm então uma superclasse e têm que estender a subclasse a essa classe. E a forma que têm que fazer isso é o extends. Certo? Por exemplo, nós aqui temos um exemplo de uma classe que é o classe cidadão. Portanto, é a nossa classe geral. Vai ter todas as informações necessárias a um cidadão. Pronto, está simplificado, né? Mas, basicamente, temos então aqui a classe cidadão, temos os construtores. Isto aqui, por exemplo, um cidadão tem um certo número, cartão de cidadão, um nome, apelido. Também tem um cidadão que é pai, um cidadão que é mãe, e tem uns certos métodos. Pronto. Agora, imaginemos que nós queremos definir uma classe de aluno e docente, certo? Portanto, tanto o aluno e o docente são estudantes, são cidadãos. Portanto, eles têm que ter isso em comum. E a forma que nós temos de fazer isso é o extends. Portanto, o aluno vai ter os seus certos atributos, é um tipo de dados novo, mas extende outro tipo. Portanto, vai herdar todos estes atributos. Portanto, ele pode ter acesso a tudo o que está aqui. Certo? Portanto, a forma que nós temos de fazer isso é extends. Notem que nós só podemos estender uma única classe. Nós não podemos, por exemplo, ter aluno extends cidadão e extends animal. Certo? Isso não é possível. A forma que nós temos de fazer para estender múltiplas classes é, nós temos uma classe proxy, uma classe intermédia, que me vai, por exemplo, uma classe que me vai estender o animal e depois outra classe que me vai estender o cidadão. Por exemplo, tínhamos, por exemplo, aqui cidadão extends mamífero, por exemplo, e agora tínhamos aluno extends cidadão. Portanto, o aluno vai herdar todos os métodos de cidadão e com o cidadão também vai herdar todos os métodos de mamífero, então o aluno também herda todos esses métodos de mamífero. Portanto, temos aqui então esta classe, temos aqui esta classe também que é estende cidadão, e nós depois podemos aplicá-la de uma forma onde o aluno tem os seus métodos específicos, certo? Portanto, um aluno é diferente de um docente, nós temos que fazer essa diferenciação. Por exemplo, o nosso sistema pode ser um sistema de gestão de alunos e de disciplinas, certo? Portanto, nós temos que diferenciar os tipos de dados de alunos e docentes. No entanto, eles têm tipos incomuns, como o cartão de cidadão, que nós precisamos, por exemplo, de saber, em termos do parentesco, essas coisas. E, portanto, em vez de nós estarmos a colocar isso tudo no docente e tudo no aluno, temos uma classe que é comum aos dois e, portanto, podemos aceder a esses métodos sem termos aqui que nos estar a aumentar o nosso trabalho. Pronto. Uma das coisas que também podem fazer é quando vocês estendem uma classe, vocês podem modificá-la e dar a vossa implementação. Por exemplo, imaginemos que nós temos aqui este aluno e eu quero modificar aqui a parte do getNome e eu se calhar não quero só retornar o nome dele, quero retornar, por exemplo, o nome dele e o apelido. E não ter, por exemplo, este método aqui só getApelido. Eu podia ter aqui uma função getNome, por exemplo, que é neste caso. Neste caso nós estamos a fazer isto, certo? E esta é uma função do aluno que me está a chamar o getNome da função do pai. Portanto, só uma nota, vocês estão aqui a ver esta keyword super. Vocês se lembrarem da parte de classes, nós tínhamos ambiguidade, a ambiguidade era instalada, e nós agora tínhamos que retirar essa ambiguidade. E a forma que nós tínhamos de fazer isso em classes era o this. Portanto, o this refere-se à nossa instância. Da mesma forma temos isso para a questão de herança. Temos o super. O super vai dizer o quê? Vai estar a referenciar à instância da superclasse. Portanto, eu quando chamo aqui getNome, este getNome é um método para esta classe, e eu aqui chamo outra vez getNome. Se eu não colocasse aqui o super, o compilador, ele não sabia se eu estava a chamar outra vez este getNome ou se estava a chamar aqui este getNome. Então, a forma como nós temos de tirar essa ambiguidade é utilizando o super. O super refere-se à instância. Portanto, eu posso fazer super método ou super atributo, certo? Portanto, nós agora imaginemos que queremos modificar esta função aqui. E, por exemplo, então, o que é que nós podemos fazer? Vocês se lembram se nós temos andado a fazer override, por exemplo, ao método toString, certo? Portanto, nós podemos dar um override a uma função. Eu se peço aqui public string getNome, override public string getNome, eu vou estar a criar um novo método, mas este novo método, getNome, que está em override, vai-me substituir este método aqui. Portanto, aqui eu posso definir como eu quero trabalhar, certo? Como eu quero modificar aquele método. Só que qual é o problema? Eu se fizesse isso aqui, override getNome, e se mantivesse esta parte aqui como está,
ele ia-me dar erro aqui porque ele não sabe o que é isto, o getNum, porque eu estou a fazer um override a este getNum. Portanto, tinha que mudar aqui basicamente. Isto está implementado na classe, na superclasse de uma certa forma, e eu posso, para a minha classe, especificamente, dar um override a essa instância e modificar. Portanto, eu não estou a modificar esta classe, estou simplesmente a dizer, para este novo tipo de dados aluno, eu quero especificar como é que funciona uma certa função de uma classe superior. Pronto. Portanto, já então falámos disto das classes, e uma das partes importantes, que é a herança, algo que nos atribui na parte da abstração é o polimorfismo. O polimorfismo é basicamente, eu tenho então uma classe única, que é comum a várias outras classes, e o mesmo tipo de dados pode ser aplicado múltiplas vezes de formas diferentes, certo? Isso é o polimorfismo. Dito isso, mais uma vez para a parte de abstração. Imaginemos que nós temos uma situação onde fazemos, por exemplo, uma classe que ordena arrays, por exemplo, de inteiros, que é uma classe muito boa e que funciona muito bem para arrays de inteiros. Agora imaginemos que nós queremos fazer queremos fazer também uma classe que ordena arrays de strings. Nós podemos fazer tudo de zero e temos trabalho, porque se calhar, imaginemos que nós passamos dias a fazer a classe inicial, suponhamos que isso passamos esses dias. Agora vamos também estar a passar os mesmos dias a fazer a mesma classe só que para ordenar arrays de strings. Não, porque isso não é produtivo, não é eficiente. Então a forma que nós temos de fazer isso é criamos uma classe que ordena qualquer tipo de dados. E esse qualquer tipo de dados é um tipo de dados genérico. Portanto, nós então criamos uma classe, em vez de só ordenar arrays de inteiros, criamos uma classe que ordena também qualquer outro tipo de dados abstrato. Portanto, aí chama-se genéricos. A forma que nós temos de enunciar genéricos é desta forma, certo? E nós aqui temos o tipo de genérico. Portanto, este tipo de genérico vocês podem dar o nome que vocês quiserem, pode ser o que vocês quiserem, pode ser A, B, C, D, por aí. Eu simplesmente estou a dar aqui T porque tenho visto nos nossos slides que vocês utilizam T. Então, basicamente, eu quando coloco numa variável qualquer, numa classe qualquer, isto assim na classe, portanto, imaginemos aluno e depois aqui é o docente, e aqui ao lado tenho esta parte aqui do tipo genérico, eu sei que aquela classe vai ser uma classe que funciona para qualquer tipo de dados. E eu posso pôr mais do que um tipo genérico. A forma que eu faço isso é com esta declaração assim de vírgulas, certo? Portanto, e depois este tipo de dado genérico pode ser aplicado a métodos, ou tipo de retorno de um método, ou aos parâmetros de um método, a atributos da classe e por aí. Nós vamos ver mais à frente na parte até de interfaces como é que isso funciona, mas para os que estejam em estrutura de dados, nesta altura vocês já trabalharam com isso, portanto já sabem como é que funciona. Portanto, eu tenho andado sempre a falar aqui em modificadores e não tenho entrado muito em detalhe o que é que isso é, mas basicamente existem vários tipos de modificadores, dois tipos de modificadores, aliás, os modificadores de acesso e os modificadores que não são de acesso. Por exemplo, final, abstract e por aí são modificadores que não são de acesso. No entanto, os modificadores de acesso, que é o que nós vamos estar aqui a trabalhar, conferem uma política de acesso a uma classe, a um método, a um atributo. Portanto, vocês podem definir como é que vocês querem, quem é que vocês querem que aceda àquela variável, àquele método. E, portanto, vocês têm 4 modificadores de acesso. Tem Public, Private, Protected e Default. O Default é basicamente vocês não deixarem nada. Por exemplo, aqui neste caso, nós estamos aqui a utilizar o Private, certo? Mas num anterior, que até está nas classes, aliás, nós não estamos a utilizar nada, certo? Que é, por exemplo, aqui neste exemplo. Nós aqui não estamos a utilizar nada. E isto aqui não utilizar nada, o compilador vê isto como o default. Nós agora vamos ver o que é que significa isso, default, private e protected e por aí. Vocês sabem lá o que é o public. Public é toda a gente pode fazer tudo o que quiser. Portanto, aí não... O public o código é disponível a toda a gente, portanto não há aqui restrições de acesso. Portanto, eu se for uma classe ou se não for uma classe que esteja naquele mesmo programa, posso aceder sem problema qualquer, e vocês devem utilizar isto com cuidado, certo? Vocês devem ter certeza que vocês querem mesmo permitir que toda a gente tenha acesso àquilo e não simplesmente colocar o public por colocar o public. Às vezes é preferível não colocar nada do que colocar o public, em muitos casos. Private, vocês vão utilizar isto muitas vezes, por exemplo, aliás, as classes, geralmente, é uma boa prática, os atributos serem todos private. Todos os atributos serem private. E vocês depois modificarem com getters e setters, certo? Portanto, num private, o código apenas é acessível à classe ou método que o possui. Ou seja,
Imaginemos que eu tenho 2 alunos e cada aluno tem uma variável privada que significa um número mecanográfico. Eu, sendo o aluno A, não consigo ver o número mecanográfico do aluno B. Só consigo ver o meu. Apesar de sermos do mesmo tipo de dados, apesar de sermos os 2 alunos, eu só consigo saber o meu número mecanográfico e o B só consegue saber o número mecanográfico dele. Portanto, isso é que é o private. Não há partilha de código, mesmo sendo a mesma classe. O protected. Protected, vocês utilizam muito, por exemplo, na parte de packages. Por exemplo, imaginemos que vocês têm uma organização e vocês agora querem que uma variável seja comum a todos nessa organização, mas não querem que mais ninguém veja. A forma que vocês têm isso é fazer um protected. Protected funciona como? Se vocês estendem uma classe, ou seja, se vocês herdam uma classe, têm acesso a esses métodos. Portanto, imaginemos um cidadão que todos os métodos eram protected. Vocês, ao estender o cidadão, conseguem aceder aos seus métodos, certo? Sem problema qualquer. No entanto, pessoas que não estendam o cidadão não conseguem aceder aos métodos do cidadão. Por exemplo, neste caso aqui vocês têm private, vocês não conseguem diretamente do aluno aceder ao método do cidadão private apelido pai e mãe. Vocês têm que utilizar os getters. Ou seja, para não estarmos aqui, se vocês não quiserem estar com isso, podem fazer aqui protected e vocês, como uma classe que estende uma superclasse, vocês conseguem aceder aos seus métodos, aos seus atributos. Ou se forem um package. Um package basicamente é a forma que vocês organizam. Imaginem, já como eu vos falei, vocês têm vários pedaços de código que estão separados em diretórios diferentes, mas eu agora quero se calhar aceder a uma função que não esteja no meu diretório, está num diretório superior. A forma que eu tenho isso é já criar um package e nesse package eu defino a estrutura, o file system com que estou a trabalhar e se utilizar protected, todos os que fazem parte desse package, todos os que fazem parte dessa tal organização conseguem aceder a funções, métodos, atributos. Pronto. Portanto, packages. Mais uma vez, o package é a forma como o Java vos organiza o código, certo? Portanto, geralmente vocês têm sempre aquele pré-definido, que é, por exemplo, o Java Lang, Java Util e por aí, que já são packages feitos por organizações que já vêm built-in no Java, vocês podem dar import. A forma que vocês têm para chamar um package é, por exemplo, import java.lang. Este vem logo importado. Mas podem fazer, por exemplo, import java.util, podem importar todo o package, certo? Com asterisco, ou podem fazer java.util.scanner, certo? Se vocês quando fazem isso, importa-vos, vai buscar ao package Java, o diretório util, e ao diretório util vai buscar o programa, a classe scanner, certo? Ou vocês podem definir o vosso próprio package. O vosso próprio package é vocês, lá está, definem em cada função, em cada início de função, chamam o package. Por exemplo, vocês têm uma função, um programa que se chama test1.java e está dentro de um diretório chamado test. E depois tem outro diretório que se chama train. E depois tem um fecheiro que se chama train.java. Vocês agora, se tiverem um diretório chamado workshop, certo? Onde tem ali um programa package workshop, vocês no train podem fazer package import workshop.test.test1 no vosso train, certo? E vocês conseguem aceder a esses métodos porque no train tem a enunciação do package, que é package workshop.train.train1, certo? Nós vamos ver, isto aqui para já não vai ser muito importante, só vai ser importante mais à frente quando fizermos o projeto final, que o packaging dá o jeito, porque lá está, organizam o vosso código e no final podem construir, por exemplo, um fecheiro jar que tenha tudo que vocês trabalharam numa única aplicação que pode ser lançada. Portanto, voltando outra vez para a parte da abstração, vocês têm vários tipos de... Vocês podem criar abstração de várias formas. Já vimos as classes é o tipo mais básico, as classes normais é o tipo mais básico de abstração. Vocês depois vamos ver que temos interfaces, já vamos ver como é que essas interfaces funcionam, o que é que são. Basicamente é, por exemplo, a definição de dados. E tem classes abstratas. As classes abstratas é uma mistura de classes e interfaces. Certo? Portanto, vocês o abstract é a tal keyword que vocês utilizam para definir se é um método ou uma classe abstrata. Portanto, vocês podem aplicar a palavra abstract a tanto métodos como classes. E uma classe abstrata é uma classe que não precisa de implementação. Ou seja, vocês definem os métodos. Portanto, eu aqui estou a definir, por exemplo, uma abstract class stacked.
stack. Eu estou aqui a definir como público, porque quero que seja tudo público, porque quero que toda a gente possa utilizar isto, e estou a definir tudo como abstrato, exceto esta última variável. Portanto, este último método não está como abstrato. Como não está como abstrato, eu tenho obrigatoriamente que o implementar tal como se fosse numa classe normal. No entanto, os outros valores, estando abstratos, eu não sou obrigado a implementá-los nesta classe. Certo? Estando abstratos, qualquer outra classe que me estenda esta pode implementar e dar um override a este. Por exemplo, temos agora, imaginemos uma classe stack array que me estende a stack. Portanto, eu não preciso implementar este boolean isEmpty porque já existe. No entanto, vou ter que implementar estes aqui para poder funcionar. Portanto, posso implementar a minha própria forma. Portanto, basicamente estou a dar um override ao que existe. Portanto, essa é a forma, nós podemos definir assim detalhes. E às vezes há vantagens em utilizar classes abstratas em relativamente a interfaces, porque às vezes eu quero na mesma criar um TAD, mas quero definir especificamente como é que funciona uma função sem os utilizadores terem que estar eles a definir esse tipo. Certo? Porque às vezes pode haver casos onde eu, apesar de querer criar a tal API, quero que certos métodos naquela API funcionem de uma forma específica. Por exemplo, neste caso, o isEmpty, eu sei sempre que vai funcionar da forma de size igual a zero, é esta comparação. Portanto, quero sempre que funcione desta forma. Ninguém precisa de mexer porque a lógica é sempre esta. Certo? Portanto, a outra forma de gerar abstração é interfaces. A forma que vocês enunciam interface é isto, certo? Portanto, vocês já têm a noção que as interfaces é tentar criar também uma API que seja independente de implementações. Portanto, uma interface nunca utiliza nunca utiliza construtores. Portanto, não precisam de fazer isso. Da mesma forma que numa classe abstrata não precisam fazer construtores, só precisam fazer construtores se quiserem, portanto, se retirarem o abstract, certo? E nem é possível, porque como a classe está toda abstrata, ela não vai ter construtor. Pronto. Mas numa interface, eu estou aqui a definir como é que funciona, por exemplo, uma stack, certo? O meu TAD é uma pilha, e a pilha vai ter operações pop, top, size, empty e push. E depois, qualquer classe que me implementa esta minha interface, portanto, temos aqui o class stack array implements, este é o keyword que vocês têm que utilizar para implementar uma classe, vai ter obrigatoriamente que implementar todos os métodos que existem na interface. Portanto, eu nunca consigo compilar uma classe sem implementar todos os métodos dessa interface que ela esteja a implementar. Enquanto que numa classe abstrata eu posso estender uma classe a esta classe abstrata e não preciso implementar todos estes métodos. Certo? Numa interface tenho obrigatoriamente que implementar isso. E portanto, como a interface me confere uma certa independência de implementação, eu posso, por exemplo, ter um stack que seja implementado com arrays ou um stack que seja implementado com listas, e no final eu posso chamar, por exemplo, uma classe que testa a stack, e posso chamar testar listas, testar arrays, que elas funcionam exatamente da mesma forma. Eu chamando o top ou o pop tanto de um stack array ou de um stack lista, eu não preciso saber como é que aquilo funciona internamente, mas sei que tem essas operações porque eu vi a interface, sei como é que a interface funciona. Certo? Pronto. Portanto, vocês lembram-se que nós em termos de classes, da extensão, não podemos estender mais do que uma classe. No entanto, numa interface eu posso implementar as interfaces que eu quiser, desde que se separe com vírgulas. Portanto, eu posso aqui implementar a interface 1, 2, 3, N interfaces que eu quiser, desde que estejam separadas com vírgula, certo? Portanto, por esta altura vocês em princípio já cobriram tudo o que vocês vão cobrir na disciplina de estrutura de dados em termos de programação orientada a objetos. Se não me engano, sim. Portanto, os enums eu acho que vocês não trabalham, mas fica sempre aqui já por uma nota. Portanto, vocês em C têm a noção que o enum é uma estrutura que vos guarda constantes, certo? Certo para definir constantes, e vocês em Java têm a mesma coisa. Portanto, vocês podem definir então um enum, portanto, dias da semana, e têm aqui constantes que representam os dias da semana. E portanto, eu posso depois aceder a essas constantes, iniciando uma variável desse tipo, dia da semana, e dizer que é igual ao dias da semana, ponto, sábado. Ou seja, este dia esta variável vai ter valor sábado. Certo? Portanto, isto é um enum, eu não consigo alterar estas variáveis, está tudo definido. Agora, imaginemos que eu quero, mesmo assim, apesar de serem constantes, certo? Eu quero dar também alguma funcionalidade. Imaginemos que vocês têm uma situação
onde vocês não querem que ninguém mexa num certo tipo de dados, numa certa constante. No entanto, querem que essa constante possa ter alguma funcionalidade extra. Vocês também podem fazer isso nos enums, porque os enums é uma espécie de uma classe. Portanto, eu posso fazer uma coisa deste tipo. Portanto, neste tipo, o que é que eu estou a fazer? Eu estou na mesma a definir as constantes segunda até domingo. No entanto, sendo uma espécie de classe, eu posso na mesma definir variáveis desta classe. Portanto, eu quando faço isto private int numDia, este int numDia eu não estou a definir para isto tudo. Estou a definir int numDia para cada um destes, certo? Portanto, cada um destes vai ser quase como se fosse uma instância disto aqui, certo? E portanto, tenho então um construtor, dias da semana, que é privado. Isto privado porquê? Porque só este construtor só é chamado para este aqui, certo? Portanto, então eu estou a passar algo e isso está-me a ser guardado. E portanto tenho aqui na mesma os getters, os setters e o do string. Pronto. Esta parte é quase se fosse uma classe normal. A diferença é, isto sendo um enum, eu posso definir aqui o nome das constantes, certo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E também dar aqui os nomes segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e os dias. Portanto, eu posso usar este construtor em conjunto com as constantes e dar-lhes uma extra dimensão. Ou seja, tudo isto é constante, não consigo mexer, porque não tenho aqui nenhum setter, certo? E, no entanto, tem um bocadinho mais funcionalidade do que ter, por exemplo, uma constante segunda e depois ter outro enum a dizer segunda e depois relacionar com o seg. Quando chamo seg também tenho que chamar o segunda, certo? Portanto, posso guardar esses valores no enum. Portanto, vocês estão aqui a ver que isto pode ser aplicado da mesma forma. Portanto, eu posso na mesma, tal como anteriormente fazia aqui, o dia é igual a segunda. Portanto, neste momento o dia é igual a esta entrada. Só que nesta entrada, quando inicio no enum, eu dou o nome segunda e 1. Portanto, eu aqui posso chamar o dia. E o dia vai como eu fiz aqui o toString e imprimo isto aqui. Ou posso fazer dia.getDia e vai buscar esta variável nome dia desta constante aqui. E esta variável dia, que é o nome do dia, certo? E posso também buscar get numDia, que vai buscar esta variável aqui do numDia a esta variável segunda, certo? Portanto, nós também vamos ver mais à frente a utilização disto. Vocês não devem vir a utilizar na disciplina de estrutura de dados, mas é sempre bom vocês terem noção que os enums existem e como utilizá-los. Portanto, dito isso, agora iremos passar para o início das implementações em classes. Portanto, para já, eu ia buscar a vossa definição, ia consultar os vossos slides e ver a definição das listas, dos nós, e implementar, e depois, quando tivessem isso implementados, passámos para uma próxima fase, onde era gerar uma interface, por exemplo, de stacks e implementá-la. Portanto, até o próximo vídeo, onde já iremos estar a trabalhar do ponto de vista prático.